Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais um programa em poucas palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Que bom contar com a sua audiência. Eu sou Natsan Matias, comigo pastor Augustus Nicodemos, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Olá, pastor. Olá, Natsan, querido ouvinte, que satisfação voltar até você, trazendo poucas palavras, mas palavras abençoadas para guiar sua vida, orientá-la no caminho de Deus. O dicionário assim define a sensualidade. São atos, modos, gestos de se comportar e exprimir um sentimento voltado para a intenção de despertar ou impulsionar uma vontade relacionada ao sexo em outro, chamar a atenção para si de modo atraente. Quanto ao erotismo, a mesma fonte conceitua da seguinte maneira: indução ou tentativa de indução de sentimentos, mediante sugestão, simbolismo ou alusão que tende a provocar desejos sexuais. Paixão sexual anormalmente insistente, define assim o dicionário. Em termos gerais, então, essas duas palavras parecem colocar o corpo e suas sensações em primeiro lugar, adiante de quaisquer outros sentimentos e necessidades. Como entender as influências da sensualidade e do erotismo no comportamento humano? É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Pastor Augustus, em que termos a Bíblia trata a questão da sensualidade e o erotismo? Como é que ela aponta o caminho para tratar com esses aspectos? Nathan, em primeiro lugar, nós precisamos deixar muito claro que quem criou o sexo foi Deus. O sexo é uma dádiva de Deus. E Ele o criou para o benefício da raça humana, para o prazer da raça humana, para a sua multiplicação. O sexo é uma forma de comunhão, é uma forma de relacionamento profundo e que serve de base para a alimentação e o fortalecimento de relacionamentos, como, por exemplo, entre marido e mulher. Então, é uma coisa boa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que definir. Agora, quando Deus criou o sexo, Ele o criou para ser desfrutado no ambiente de casamento. Diz a Bíblia que Deus criou o homem, criou a mulher e lhes ordenou que se multiplicassem, que eles dominassem a terra e que dominassem sobre a criação. Todas estas palavras que nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 1, apontam para o surgimento da família e da construção da sociedade, tendo o casamento como a célula máter, como a base de toda a expansão da humanidade aqui no nosso planeta, na sua missão de cumprir aquele mandato cultural que Deus lhe deu. Mas a Bíblia diz também que o primeiro casal se desviou de Deus, desobedeceu a Deus naquilo que nós chamamos de a queda. Queda porque eles haviam sido criados inocentes, justos e puros e bons e caíram daquele estado ao desobedecer a Deus, tornando-se então pecadores, com o coração e a mente influenciados pelo pecado, corrompidos pela iniquidade e assim inclinados a todo o mal. E uma das coisas que foi afetada pelo pecado do homem, mais profundamente, foi exatamente essa área da sexualidade. O sexo passa a ser desvirtuado, passa a ser usado de maneira errada e fora dos padrões que Deus havia determinado. Nós encontramos isso nos capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis. É interessante que um dos primeiros efeitos da queda, de acordo com Gênesis 3, é que o homem e a mulher perceberam que estavam nus. Aquela inocência que permitia que eles ficassem nus um diante do outro, sem ter vergonha de si mesmos, agora se foi. O homem passa a ter vergonha de si, vergonha da nudez alheia. E isso vai afetar profundamente o que vem em seguida. Logo depois da queda, os descendentes de Adão e Eva já começaram a bigamia. Aparece um tal de Lameque já com 2 mulheres. E a partir daí começa a poligamia. E começam as perversões, começa o adultério, começa a prostituição, começa a impureza, a fornicação, as relações sexuais ilícitas, relações sexuais com animais. A Bíblia, no livro de Levítico, ela enquadra, ela lista, ela categoriza
o que nós chamamos de relações sexuais indevidas e desvirtuadas, onde estão praticamente todas as aberrações que nós encontramos até o dia de hoje, não é? Isso que esse tipo de relações sexuais que é explorado na indústria pornográfica para o despertamento, né? Ou para o lucro, né? Para o lucro, né? Para despertar as paixões sexuais e aí, com isso, o lucro também, Exato. não é? A exploração do sexo em todos os sentidos. É nesse contexto que a gente tem que analisar a questão da sensualidade e do erotismo. Eu creio que dentro do casamento, Natsa, a sensualidade e o erotismo, eles são permitidos, não é? No sentido de que seja usado para que o casal se prepare para as relações sexuais. Entre eles, obviamente. Entre eles, né? Aí vem a pergunta, e o uso de pornografia ou de filmes pornográficos para o casal se preparar para as relações sexuais, então, né? Trazer esse erotismo? De forma nenhuma, porque seria usar relações ilícitas, porque geralmente, quase sempre, na sua totalidade, material pornográfico é em cima de fornicação, é em cima de prostituição, em cima de adultério. Então, trazer isso para apimentar a relação de um casal que prometeu fidelidade, prometeu ser fiel um ao outro até que a morte os separe, não tem absolutamente nada a ver, não é? Tem nada a ver. Mas há formas de sensualidade e erotismo que podem ser usadas dentro do casamento para a relação sexual entre marido e mulher, que não seja o uso de pornografia, não é? A exploração da pornografia com essa finalidade. Aqui também tem um tema relacionado, Natsan, que é a questão do traje, não é? Tem mulheres e tem homens, não é? Mais especificamente as mulheres, que abusam da sensualidade. Elas se vestem de maneira a provocar, de maneira a atrair a atenção masculina, e essa atração, ela no fim acaba não sendo uma coisa muito boa, porque que tipo de homem as mulheres desejam atrair? Pessoas que vêm atrás delas ou que se sentem atraídos por elas somente pela questão sexual, pela beleza, e depois tem mulher que reclama, né? Que fica reclamando, não, mas os homens da minha vida nunca deu certo, meus relacionamentos. É porque boa parte desses relacionamentos são baseados simplesmente na atração física e não poucas vezes provocados por ela. É claro, né? Seria um absurdo eu colocar aqui a responsabilidade por esses relacionamentos somente na mulher, porque tem homem que sai simplesmente atrás de mulheres assim, mulheres que se oferecem, mulheres fáceis e tudo mais. Mas o que me preocupa, Natsan, é quando isso entra dentro das igrejas. Quando você encontra jovens que se declaram cristãos e até mulheres casadas que se vestem de maneira provocante, sensual, para despertar, parece que fazem de próprio. Ou então é a inocência muito grande, né? Ou então elas não têm a menor ideia de como é que funciona a cabeça masculina, não é? Mas se vestem de maneira a provocar mesmo os homens. E veja o dilema. O homem cristão, ele já vive numa luta para manter a mente pura, não é? Ele todo dia ora dizendo, Senhor, me dá uma mente pura, de que eu não fique vendo bobagem, que eu não fique imaginando bobagem. Chega na igreja e está lá a irmã provocando, né? Vestida de maneira provocante e despertando emoções e sentimentos, e estão dificultando a vida dos rapazes da igreja e dos homens da igreja. Então, é por isso que a palavra de Deus diz, lá na primeira carta de Pedro, que a mulher deve se vestir de maneira decente, não é? De maneira modesta, maneira sóbria. Ela pode ser bonita, ela pode ser elegante, mas ela não precisa ser sensual, né? Ela não precisa despertar o erotismo nas pessoas. Então, voltando e resumindo e fechando, porque temos poucas palavras. Sexo foi Deus que criou. Usado da maneira correta, ele é uma bênção. A sensualidade e o erotismo dentro do casamento, desde que não use pornografia ou qualquer outra forma impura de despertamento, eu creio que não tem problema nenhum em ser usado. As mulheres cristãs deveriam ter cuidado como elas se vestem para não provocar os irmãos, não provocar os homens, porque eles já lutam com muita dificuldade para manter a sua mente pura. E em tudo devemos buscar a modéstia e o bom senso. Então, nós ouvimos aí, em poucas palavras, esse tema sobre o comportamento com relação à sensualidade e o erotismo, e como foi colocado,
dentro do casamento com seus limites, obviamente respeitando os padrões bíblicos que gerencia ou aborda sobre isso, não tem problema. O problema é a defraudação e o pecado colocado nesses termos. O senhor falou agora há pouco do casal que acaba usando o erotismo, né, para aquecimento de si mesmo, do casal, e acaba sendo pecado. E como o senhor disse, né, isso está baseado em uma série de coisas que estão por detrás na questão da pornografia. Tem um filme que eu recomendo para você assistir, chama Tráfico Humano. É um filme documentário que fala sobre esse mundo que acaba usando as meninas, as moças e o que está por detrás disso tudo. É um filme documentário muito interessante que pode esclarecer muita coisa para você nesse sentido. É apenas uma recomendação. Boa dica, muito bom. Ficamos por aqui com o nosso programa. Vamos ouvir uma música, daqui a pouquinho a gente volta. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, agradecendo a sua audiência mais uma vez. Pastor Augustus. Muito obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência, pela sua participação. Que Deus o abençoe e que estas poucas palavras sejam usadas por Ele na edificação da sua vida. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras,